Olá, sou José Henrique Galdino, aluno de graduação do curso de Serviço Social da Unirio e bolsista de iniciação científica pelo projeto Estado Rentista e o Novo Padrão de Reprodução do Capital no Brasil Neoliberal, auge e crise e decadência do Estado do Rio de Janeiro no século XXI, sob coordenação do professor Rodrigo Castelo e com a participação do Guilherme, do Bernardo, da Laís e com o apoio de inúmeros colegas tanto da Unirio quanto da UFRJ e outras universidades que sempre nos ajudaram bastante com ótimos debates, indicações e apontamentos. Na JIC deste ano, nós vamos apresentar o trabalho intitulado O Padrão de Reprodução do Capital e Expropriações do Fundo Público, um estudo sobre a crise do Estado do Rio de Janeiro nos anos 2010, que se propõe a contribuir nas explicações para a recente crise do nosso Estado. E é esse o nosso objetivo. A partir das categorias da teoria marxista da dependência, em especial a categoria do padrão de reprodução do capital, contribuir nas explicações para a crise indo além dos argumentos dados pelo pensamento dominante, que aponta quase que exclusivamente a corrupção e a má gestão dos recursos públicos como as grandes vilãs causadoras dessa crise. Então nós buscamos identificar algumas tendências estruturais que levaram a um crescimento econômico e um colapso fiscal como visto no Estado a partir de meados dos anos 2010, além de realizar uma análise das expressões econômicas e sociais do padrão exportador de especialização produtiva aqui no Rio de Janeiro. E para isso, dividimos o processo em 3 etapas principais, 4 contando com a integração final de todas elas. Na primeira, realizamos um levantamento bibliográfico dos principais autores da teoria marxista da dependência. Então, realizamos a leitura de Rui Mauro Marini, Jaime Osório, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, entre outros, para nos apropriarmos de suas principais categorias. Na segunda etapa, realizamos um estudo da história econômica do Rio de Janeiro e como ela se relaciona aos padrões de reprodução do capital adotado pelos países dependentes. E, por fim, uma coleta e estudo dos dados sobre as condições econômicas e sociais do Rio de Janeiro no século XXI, além da relação entre os mecanismos de expropriação do fundo público e a consolidação deste padrão de reprodução do capital. Então vamos lá. A maneira como o capital se reproduz assume diferentes formas, e a categoria do padrão de reprodução do capital, formulada por Rui Mauro Marini e desenvolvida por Jaime Osório, surge para dar conta dessas formas em contextos históricos e países específicos. Ou seja, ao longo da história se estabelecem transformações produtivas, diferentes divisões internacionais do trabalho, e com isso diferentes eixos dinamizadores da reprodução do capital e diferentes mercados de consumo, e novas formas de exploração da força de trabalho. Jaime Osório identificou a existência de 3 padrões de reprodução do capital na América Latina ao longo da sua história. O primeiro foi o padrão agro-mineiro exportador, que foi de 1840 a 1920. O segundo foi o padrão industrial, que foi de 1930 até meados de 1970. E, por fim, o padrão exportador de especialização produtiva, que veio desde 1980 até a atualidade. E o que nós observamos, analisando a história econômica do Rio de Janeiro, é que ela está relacionada aos ciclos dos padrões de reprodução do capital da América Latina. Assim, de forma bem resumida. Primeiro, ainda no período colonial, o território que hoje compreende o estado do Rio de Janeiro assume uma centralidade para o Brasil através da expoliação e pilhagem dos nossos recursos naturais, através da exploração da força de trabalho escravizada. Então, Rio de Janeiro se torna a capital administrativa da colônia pela sua importância na exportação do ouro de Minas Gerais e da cana-de-açúcar. Em seguida, com as independências nacionais, inicia-se a formação do capitalismo dependente e a inauguração do padrão agro-mineiro exportador. Aí cresce a centralidade do Rio de Janeiro, porque o café foi a principal mercadoria exportada pelo Brasil e o Rio de Janeiro era o maior produtor e exportador de café do mundo. Além da sua importância nas atividades portuárias e de ser um grande centro de comércio de pessoas negras escravizadas. Depois, iniciou-se a transição para o padrão industrial, ainda que vinculado à produção cafeira, porque veio daí o capital inicial de investimento. Então, o Distrito Federal recebeu importantes investimentos públicos por se tornar sede de uma série de empresas estatais, como a Petrobras, a Eletrobras, o Banco Nacional de Desenvolvimento. Depois, com a transferência da capital federal para Brasília, o padrão industrial no Rio de Janeiro entra em crise junto com a crise deste padrão na América Latina. Daí observamos a fixação do padrão exportador de especialização produtiva, que é o que vigora até os dias de hoje e tem como principal eixo dinamizador a cadeia produtiva do petróleo e gás. Ou seja, a economia do Rio de Janeiro é pautada nos padrões de reprodução do capital adotado pelos países dependentes que têm seu auge, entram em crise e inicia-se a transição para um novo. Transição essa que não são imediatas, que demoram mais ou menos tempo a partir de processos políticos, econômicos e sociais. Então esse é o panorama histórico do Rio de Janeiro que consolidou aqui o padrão exportador de especialização produtiva. Sobre ele podemos dizer que ele é pautado na exportação de produtos primários, as famigeradas commodities,
na exportação de produtos secundários com baixa intensidade tecnológica na sua produção e em alguns serviços, principalmente turismo. Então, desde 1990 e principalmente a partir de 2003, a extração de petróleo e gás para a exportação ganhou enorme impulso, principalmente devido ao aumento do preço do barril do petróleo e devido ao crescimento econômico da China. Nesse contexto, o Estado e os municípios produtores passaram a receber volumosos royalties provenientes da exploração do petróleo e gás. Uma das consequências dessa nova configuração foi o crescimento do peso das exportações na economia do Estado, bem como nas exportações fluminenses na economia brasileira. Outra consequência foi a ascensão de atividades econômicas vinculadas às tendências mundiais de acumulação de capital, que guiaram os investimentos aqui no Rio de Janeiro nos últimos anos, né? Como exemplo, temos o complexo de exploração do petróleo e gás no município de Macaé, que garantiu o estado como o maior produtor nacional de petróleo, o Comperj em Itaboraí, que visava reunir em um complexo uma refinaria, 7 usinas petroquímicas e uma central de processamento de gás natural, que na época se tratou do maior investimento de magnitude econômica feito pela Petrobras, investimentos na indústria naval, que se encontrava em decadência desde o padrão industrial, e o complexo portuário industrial da Sul e São João da Barra, pela necessidade de impulsionar as exportações do novo padrão de reprodução do capital, além, claro, dos mega eventos que aconteceram aqui no Rio de Janeiro nos últimos anos. Mas a debilidade estrutural que ia pautar a sua economia em cima de um produto primário, esgotável e com alto nível de oscilação no preço no mercado internacional ficou evidente após a eclosão da crise capitalista de 2008, sobretudo no que diz respeito às expressões da questão social. No caso do Comperj, por exemplo, o investimento se tornou economicamente inviável diante dos reflexos da crise internacional de 2008 e uma consequente redução do preço do petróleo. Então, o otimismo inicial, aquela oferta de uma economia de divisas de 2 bilhões de dólares anuais e 200 mil empregos diretos e indiretos, deu lugar a longas paralisações das obras, diversas mudanças de plano e gravíssimas acusações de corrupção. E na região, além dos constantes conflitos com os pescadores artesanais da Baía de Guanabara e gravíssimos danos ambientais, houve a precarização da habitação, aumento da violência, da desigualdade social, dentre outras diversas expressões da nossa questão social. Outro exemplo é o caso do Complexo Portuário Industrial do Açu, que excluiu parcelas significativas da população local, formando o Exército Industrial de Reserva. Os trabalhadores de baixa escolaridade, que atuavam sobretudo na caça, na agropecuária, na pesca, passaram por um processo de proletarização e não conseguiram se inserir na crescente oferta de emprego na região. A eles restou somente a resistência, e até hoje diversas batalhas judiciais são travadas exigindo a devolução imediata de suas posses. Então é isso, o fim do boom das commodities ocasionou uma queda do preço internacional do barril, afetando profundamente a economia do Rio de Janeiro, dada a grande dependência em relação a essa mercadoria. Não à toa, o padrão exportador de especialização produtiva entrou em crise no Brasil e no Rio de Janeiro, e com ela veio uma série de fenômenos bárbaros. A hipótese do nosso trabalho é que a alegada crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos é uma dessas expressões mórbidas da crise do padrão exportador de especialização produtiva, e por isso deve ser entendida a partir de conjunto amplo de variáveis, políticas, econômicas e sociais, tanto do ponto de vista internacional quanto local, indo muito além de uma explicação superficial que aponta a má gestão e a corrupção. Junto a isso, ressaltamos que os mecanismos de expropriação do fundo público foram essenciais para a consolidação e expansão desse padrão de reprodução do capital, e que tal pilhagem e saque dos recursos públicos deve ser levado em conta na explicação da crise fiscal. Mas assim, primeiro, sem dúvidas, há má gestão dos recursos econômicos e financeiros, assim como um altíssimo grau de corrupção, que para testar é só ligar a televisão. Só que é necessário uma análise mais detalhada para o entendimento das causas centrais da falência do nosso Estado. Então vamos lá. Primeiro vamos dialogar com as explicações dos setores dominantes. Além da corrupção e má gestão dos recursos públicos, existe um terceiro ponto muito importante para as explicações da crise dada pelo pensamento neoliberal, que é o aumento das despesas governamentais. Então vamos aos dados. De 2007 a 2013, as despesas totais do Tesouro Fluminense têm uma trajetória ascendente, que vão de pouco mais de 60 bilhões de reais em 2007 para aproximadamente 90 bilhões de reais em 2013. Após esse ciclo de alta, as despesas caem sistematicamente ano a ano até 2016. Ou seja, de 2013 a 2016, houve uma redução de mais de 30 bilhões de reais nas despesas totais.
E essa queda nas despesas pode ser explicada pelo fim do ciclo de investimento dos mega-eventos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e a política de austeridade fiscal implantada a partir de 2014 como uma suposta solução para a crise fiscal. Dentre esses gastos governamentais, as despesas com pessoal ativo e inativo foram eleitos pelas burguesias como as grandes vilãs da crise fiscal, a ponto de os servidores serem alvo prioritário de ataque das políticas econômicas estaduais, além de, no auge da crise, terem ficado meses sem receber salário e direitos sociais. Só que o número de servidores públicos do Rio de Janeiro segue o padrão da região Sudeste. Teve um crescimento compatível com o ciclo de desenvolvimento econômico, mas que no período todo, de 2006 a 2015, teve uma variação de crescimento de 1,2%. Para efeitos comparativos na região Sudeste, São Paulo teve um crescimento de 1,6%, Espírito Santo de 1% e Minas Gerais uma queda de 14,2%. Vale ressaltar que a despesa com pessoal ativo foi de 14 bilhões de reais no ano de 2014 e caiu para 11 bilhões em 2017. E mesmo assim, a crise fiscal continuou assolando o Estado. E com o enxugamento do quadro de servidores, aumentou-se a contratação de trabalhadores terceirizados com menores salários e menos direitos sociais, o que precariza tanto as relações de trabalho quanto o atendimento dos usuários das políticas sociais, sobretudo na área da saúde, educação e segurança pública. Seguindo agora sobre as contas fiscais do Estado, houve um duplo movimento que impactaram negativamente: o aumento de gastos, em especial com a dívida pública e as isenções fiscais, e a queda de arrecadação. O primeiro aspecto a ser analisado é o impacto do petróleo e seus derivados na geração de receitas do Rio de Janeiro. Atualmente, o PIB estadual é formado por cerca de 30% pela indústria do petróleo, o que torna a sua economia intimamente atrelada à produção dessa mercadoria. E com o agravamento da crise capitalista e a queda do crescimento da China, ocorreu a queda brusca no preço do petróleo ainda em 2008, mas que ficou acima dos $100 já em 2011 a 2013. Ou seja, para quem apostou na alta do petróleo, como é o caso da classe dominante do Rio de Janeiro, tudo parecia caminhar bem. Até que em 2014 houve uma nova queda no preço do petróleo, caindo para cerca de $50. E o ano depois caiu ainda mais para $40 o barril. Em 2011, as receitas provenientes dos royalties foram de 11,43 bilhões de reais. Em 2015, uma grande queda para 5,97 bilhões, e chegando ao fundo do poço em 2016, com uma receita de 3,62 bilhões de reais. Outro ponto é que o estado do Rio de Janeiro foi um dos mais ativos na concessão de benefícios fiscais para atrair as grandes empresas. No total, de 2007 até 2015, o Rio de Janeiro saltou de 8,5 bilhões de reais em isenções fiscais para 36 bilhões, um crescimento perto de 322%. Vale notar que esses gastos tributários não têm contrapartida socioeconômica estabelecida no contrato. Ou seja, as empresas não são obrigadas a darem garantia de geração de renda, geração de impostos formais de trabalho, nada do tipo. Então pode-se dizer que a política econômica de isenções fiscais esteve a serviço da consolidação do padrão exportador de especialização produtiva, drenando os recursos públicos para a concretização dos lucros privados. Então é isso. Após a crise de 2015, o Estado do Rio de Janeiro continuou insistindo nos elementos estruturais causadores da crise. E a alegada crise fiscal que compreendemos aqui neste trabalho como uma das expressões da crise do atual padrão de reprodução do capital não se tratou somente de má gestão dos recursos públicos ou de corrupção, mas sim de um projeto político mais geral que articula a política fiscal regional e a acumulação capitalista no século XXI. E as particularidades contemporâneas do padrão exportador de especialização produtiva expressam elementos de continuidade em relação ao passado do nosso Estado, o que mostram tendências estruturais. E com as devidas mediações históricas, podemos afirmar que a atual dinâmica do padrão de reprodução do capital reafirma a configuração de base da dependência de um produto primário, que antes era a cana, o ouro, o café e hoje é o petróleo, mesmo após mais de 100 anos desde a predominância do padrão agromineiro exportador. Ou seja, o resultante final é a reiteração da inserção subordinada do Brasil na divisão internacional do trabalho, possuindo efeitos devastadores para a nossa questão social. E foi essa a nossa apresentação. Sobre o trabalho, uma versão similar dele foi submetida à Sociedade Brasileira de Economia Política, a SEP. E pretendemos, só que agora com novas estratégias, debater ele ao longo desse ano, sobretudo por ser ano de eleição. E o apontamento da corrupção como causa central para a crise, historicamente costuma eleger pessoas com discurso raso. E é isso, apontamentos sobre a apresentação ou sobre o trabalho serão sempre bem-vindos e fiquem bem.